E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Aqui quem fala é o professor Jefferson e na aula de hoje nós iremos estudar números primos e compostos. Dedico essa aula a todos os meus alunos do 6º ano C da escola Mariana Ferreira Lima, aqui em Timbaúba, Pernambuco. Então, galera, não deixa a vaca miar, não deixa o gato dormir, gente. Não deixa o gato dormir. Preste atenção, gente. Se liga aí na aula. Se liga no moral, beleza? Bom, então vamos lá. Começar a nossa aula sobre números primos e compostos. Primeira coisa que nós devemos ter, a noção que nós devemos ter de números primos, é que esses números existem por conta de uma condição. E a gente vai entender isso nos próximos slides, ok? Preste atenção, menino. Então, para a gente compreender como é que funciona os números primos, a gente precisa saber e lembrar aí da ideia de divisores, tá? Então, um divisor de um número natural é todo número que, ao dividir esse número natural, deixa o resto zero. Ou seja, lembra lá quando o resto da divisão for zero, a gente diz que essa divisão é exata. É exatamente isso. Então, os números 1, 3, 5 e 15, por exemplo, são os divisores de 15. Por quê? Quando eu divido o número 15 por 1, por 3, por 5 e por 15, o resto da divisão vai ser zero. Veja só. Se eu tenho aqui, 15 dividido por 1, o meu quociente da divisão é 15 e o resto vai ser zero, porque 15 vezes 1 vai ser 15, então não sobra nada. 15 dividido por 3 é 5, o quociente é 5. E perceba que 5 vezes 3 dá 15, não sobra nada, o resto é zero, ok? Então todas essas divisões são zeros. Todo o resto dessas divisões são zero, né? É o zero. Então isso significa que essas divisões são exatas. Ou seja, esses caras aqui, 1, 3, 5 e 15, são os divisores de 15, ok? Em todos esses casos, a divisão é exata, certo? Como eu já havia falado. Números primos. Preste atenção nessa definição aqui, gente. Números primos são todos os números que possuem apenas dois divisores. E quais são esses divisores? O número 1 e ele mesmo. Então, no caso do número 3, o número 3 é um número que tem dois divisores. O número 1 e ele mesmo, o número 3. Então, o número 3 possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. E por divisor, a gente tem que lembrar, né, que quando eu dividir 3 por 1, o resto dessa divisão tem que ser zero. A divisão tem que ser exata. Quando eu divido 3 por 3, também o resto da divisão tem que ser exata, certo? Então, como o número 3 só tem esses dois divisores, o número 1 e ele mesmo, a gente vai dizer que esse número 3 é um número primo, certo? Números compostos. Definição, preste atenção. Números compostos são todos os números que possuem mais de dois divisores, certo? Números primos possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Os números compostos, não. Os números compostos possuem mais de dois, certo? Ou seja, são números que podem ser escritos como produto de números primos. Essa segunda parte a gente vai entender o porquê depois. Preste atenção. Então eu trouxe aqui como exemplo o número 4. O número 4 ele tem três divisores, o número 1, o número 2 e o número 4. Como ele tem três divisores, a gente vai dizer que esse número é composto, tá bom, gente? E um deles, preste atenção, que um desses divisores é o número 2. E o número 2 é um número primo. Por quê? Porque ele só tem dois divisores, o número 1 e o número 2. 2 dividido por 1, 2, o resto é zero. 2 dividido por 2, 1, o resto é zero. Então,
o número 2 é um número primo, porque só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Como um dos divisores de 4 é primo, perceba que 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Olha essa segunda parte aqui, ó. Os números compostos são números que podem ser escritos como produto, ou seja, multiplicação de números primos. Foi isso que a gente acabou de ver. Um dos divisores de 4 é o número primo 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2, ou seja, eu posso encontrar o número 4 multiplicando o 2 por ele mesmo, certo? Como o 2 é primo, então essa definição, essa parte da definição aqui é conferida, ó, que os números compostos podem ser escritos como produtos de número primo. Foi isso que a gente viu. Como 2 é primo, então 2 vezes 2 foi justamente o número 4, o meu número composto. Certo? Então aqui está a tabela que indica os 100, de 1 a 100, os números primos existentes. Então aqui, ó, na família, na primeira dezena, a gente tem o número 2, 3, 5, 7, por aí vai. Na segunda dezena, a gente tem o número 11, 13, 17, 19, por aí vai. Essa tabela aqui, a gente tem todos os números primos existentes de 1 a 100, tá? E existe muitos números primos. Até hoje, pessoal, pouco mais, uma equipe de estudantes que se preocupam em investigar exatamente a existência de números primos, eles descobriram um número primo que tinha escrito com mais de 1 milhão de algarismos. Ou seja, e eles certamente ganharam horrores de dinheiro só para descobrir isso. Mas eles dedicam a vida deles só para isso. Inclusive, existe um site na internet que vocês podem conectar o computador de vocês à rede de investigação deles, para que eles possam ter mais, digamos assim, que eles tenham uma rede de internet maior, certo? Uma rede articulada de computadores que possam trabalhar para descobrir a existência de mais números primos. Então aqui eu tenho alguns números primos, né? Só os números existentes entre 1 e 100. Mas existe aí muitos números primos. Por enquanto, o que se sabe, não sabemos dizer que esse número, que esse conjunto de números primos é infinito ou ele é finito, que se tem um fim. Porque, como eu acabei de falar, existe algumas pessoas que ainda estão aí descobrindo números primos, né? Então a gente não tem ao certo como definir se esse conjunto ele é finito, ou seja, tem um fim, ou ele é infinito, não tem fim, certo? Então vamos lá para essa questão aqui, para a gente concluir a aula de hoje. Determine o conjunto de números primos e compostos existentes entre o número 1 e 10. Então a ideia é analisarmos número a número, certo? Então a gente primeiro vai encontrar os divisores do número 1. Neste caso, como o número 1 só possui um divisor, que é ele mesmo, o número 1 só pode ser dividido por ele mesmo, para que o resto seja zero. Então ele não é primo nem composto. Por quê? Para ser primo eu preciso ter no mínimo 2 divisores. E como 1 só tem um divisor, então ele não é primo. E para ser composto ele precisa ter no mínimo 3 divisores. Também não é o caso. O número 1 só tem um divisor. Então o número 1 ele não é primo nem composto, ok? O conjunto dos divisores de 2, tá? D é divisor e esse número aqui 2 está indicando que é o divisor de 2. Lembrando que eu estou analisando os números de 1 a 10, de 1 a 1, certo? 1 a 1. Então os divisores de 2 são exatamente o número 1 e o 2. 2 dividido por 1, 2, o resto é 0. 2 dividido por 2, 1, o resto é 0. Neste caso, o número 2 possui 2 divisores, então ele é primo. O número 3 também ele vai ter 2 divisores, o número 1 e o número 3, porque ao dividir o número 3 por 1 e por 3, a gente vai ter o resto 0. Então, como
os divisores do número 3 é o número 1 e ele mesmo, então o número 3 é primo. O número 4, percebam que o número 4, os divisores do número 4 são o número 1, 2 e 4. Ele tem 3 divisores. Todos esses divisores aí, quando dividem o número 4, deixam o resto 0. Por isso que o número 4 é composto, tá? Os divisores do número 5 só são 2. Tá? Percebam que 5 dividido por 1 vai dar 5, o resto 0. 5 dividido por 5, 1, o resto também 0. Percebam que se eu dividir 5 por 2, essa divisão, o resto vai ser diferente de 0. Então, 2 não divide 5, porque se dividisse, o resto seria 0. Então, neste caso aqui, os únicos divisores de 5 é o número 1 e o número 5, por isso que ele é primo, certo? O número 6. O número 6 possui esses divisores aqui. Número 1, 2, 3 e 6. 6 dividido por 1, 6, deixa resto 0. 6 dividido por 2, 3, o resto também é 0. 6 dividido por 3, 2, o resto também é 0. E 6 dividido por 6, 1, o resto também é 0. Como o número 6 tem mais de 3 divisores, então o número 6 é composto. O número 7 tem 2 divisores, o número 1 e o número 7, então ele é primo. O número 8 tem 4 divisores, então ele é composto. O número 9 tem 3 divisores, é composto. E o número 10 também tem 4 aqui divisores, então o 10 é um número composto. Então, ó, o meu conjunto de números primos, o P, a gente tem aqui, na análise que fizemos, de 1 a 1, dos números de 1 a 10, a gente tem que o número 2 é primo, 3, 7 e 3, 5 e 7 são primos. E os números 4, 6, 9 e 10 são compostos. E nenhum desses dois conjuntos, nem o conjunto de números primos, que eu sempre represento entre chaves, conjunto numéricos, tá? Em nenhum desses dois conjuntos aparece o número 1, porque a gente viu lá inicialmente que o número 1 ele não é primo nem composto, ok? Então, obrigado pela atenção de vocês. Titio ama, tá? Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal, deu a louca na matemática, se inscrevam aí, tá? Quem ainda não me segue no Instagram é Jefferson Kennedy 94. Então, gente, um grande abraço para vocês. Beijo do tio.